Glória a Deus. Nós vamos ler a Bíblia no capítulo 17 do livro de Atos. Atos, capítulo 17. Lembrando aos irmãos que amanhã nós teremos a inauguração do tabernáculo lá em Monteiro. Esquecemos, tanto eu como o Túlio, não sei se foi o Túlio que esqueceu, se foi eu. Eu acho que foi o Túlio. Cadê o Túlio? É ele que é responsável, então é ele que esqueceu. Eu sou o servo dele, ele disse, vem fazer, eu venho e faço. Então ele esqueceu de colocar o anúncio da inauguração na televisão, né? Nós não gravamos nenhuma chamada para a inauguração de Monteiro na televisão. Mas amanhã vamos inaugurar um tabernáculo lá em Monteiro e vai sair a van daqui de João Pessoa, os irmãos que se inscreveram para ir, a 13h. O culto lá começa às 7h. São 300 quilômetros de viagem. Então vão sair à 13h. Esse horário aqui foi quem, irmão Genuíno? Foi o senhor ou foi o irmão Severino que deu? Parece com ele, viu? É assim mesmo. Mas eu cheguei ontem de manhã aqui, estava o irmão Gilberto e o irmão Zé Genuíno amarrando a caminhonete para ir lá para João Alfredo, né, Salgadinho. Isso que foi muito bom lá ontem. Muito bom, né? Graças a Deus. Graças a Deus. É uma pergunta se o sangue aspergido na tenda da congregação 7 vezes pelo sacerdote Eleazar, conforme Números capítulo 19, se isto tipifica o sangue de Jesus. Tipifica, e 7 vezes representando 7 eras da igreja, 7 períodos em que o sangue de Jesus seria aspergido, né, durante as 7 eras. Próximo sábado, nós teremos nosso culto de Santa Ceia, que é a passagem do ano, e teremos o culto também de vigília, que vai começar às 10h e vai terminar no amanhecer, né? Não sei a hora que vai terminar, se é 5, se é 4h30, se é 6, mas vai terminar no amanhecer. Então, os irmãos procurem dar uma descansada durante o dia, para estar aqui, para ninguém estar dormindo no culto aí à noite, né? Vai começar às 10h, dá tempo para todo mundo descansar. Amém? Glórias ao Senhor. Vamos ler Atos, capítulo 17. E passando por Anfípolis, a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres nobres ou distintas, conforme algumas escrituras. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios.
Você não acredita que pessoas religiosas tenham essa índole, né? Ajuntou alguns vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Tirá-los para junto do povo. Você não pode acreditar que a religião seja alvo de tanta ira, de tanta sujeira, de tanta briga, de tanta perversão, a ponto de assaltar uma casa. Tem muitas casas sendo assaltadas. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procederam contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus, e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Nós pedimos que nos abençoe com a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Nós vamos retomar o assunto de terça-feira à noite, quando nós falamos sobre o capítulo 16 do livro de Atos. Passamos meses, 2 meses, no capítulo 15. E o capítulo 16 eu dei uma pincelada rápida no culto de terça-feira à noite. O capítulo 16 de Atos parece, tem muita coisa que parece, mas não é. E tem muita coisa que, quando você não entender, ao invés de você comentar, você deveria ficar calado. Quando você, principalmente, não entender um assunto. O capítulo 16 parece contradizer o capítulo 15. Porque o capítulo 15, Paulo resiste severamente a alguns que haviam sido convertidos do farisaísmo para o cristianismo. Eu não sei se convertidos ou convencidos. A diferença é muito grande entre ser convertido e convencido. Saído do farisaísmo e vindo para o cristianismo. É mais ou menos assim, saído do catolicismo e vindo para o protestantismo, ou saindo do protestantismo e vindo para a mensagem. É mais ou menos isso. É uma coisa similar. Isso não quer dizer absolutamente nada. Mudar de igreja nunca significou nada. O que Deus precisa fazer em nós é realmente fazer uma obra nos nossos corações. E quando você tem alguém que é realmente convertido, a primeira prova que ele é convertido é que ele é agradecido. Ele não é um questionador. Ele traz consigo é gratidão. Isso fica claro no próprio capítulo 16 do livro de Atos. Mas então, no capítulo 15, estavam lá para questionar. E quando chegam a esta situação, você pode observar que eles não respeitam a autoridade. Eles não respeitam o
que Cristo, que Deus estabeleceu. Eles questionaram com Paulo, com Barnabé, acharam isto pouco, foram a Jerusalém e lá questionaram com os anciãos e com os apóstolos. Então, se eles não podiam pegar como referência a palavra de Paulo, nem de Barnabé, nem dos anciãos, nem dos apóstolos, em quem eles estariam referenciando? Não há. Então, você vai ver que são pessoas que são guiadas pela sua própria cabeça. Eles não reconhecem o que Deus faz. E se chegasse diante do próprio Deus, mandava Deus calar a boca. Espera aí, deixa eu falar que o senhor não sabe, não. Eu entendo mais. Então, o assunto era a circuncisão. Tinha que circuncidar, e Paulo disse que aquilo não era para ser praticado entre os gentios. A questão foi para Jerusalém. Discutiu-se em Jerusalém, o Espírito Santo veio, confirmou que não se impunha sobre os gentios a circuncisão, porque a circuncisão era algo que Deus ia fazer, não a mão do homem. Deus ia fazer, Deus ia tirar os desejos da carne do coração. Uma coisa é você pegar e tirar, outra coisa é Deus tirar. Quando Deus tira do coração do homem o desejo e a atenção das coisas desta terra, o mundo morre para ele. Acabou. Não tem nada nesta terra, nesta vida, que lhe atrai mais. Mas quando é uma questão do homem, eu posso vir aqui ditar um monte de normas para você, e você pode até cumpri-las. Porém, dentro do seu coração há outro desejo. Então eu posso, por exemplo, para dar um exemplo, posso ser fiel à minha esposa, nunca trair minha esposa, mas carregar dentro do coração um desejo de fazê-lo. Isto não vale absolutamente nada, é apenas uma aparência. Deus não nos julgará propriamente pelo que fazemos, mas pela classe de espírito que nós possuímos. Então, a circuncisão, ela não começaria, não seria aquilo que foi no Velho Testamento, uma circuncisão no prepúcio de um macho, no 8º dia de vida. Se você ler no livro de Atos, Estevão diz: vós sois incircuncisos de ouvidos. E depois de coração. Por que de ouvidos? Porque não podem ouvir de bom grado a palavra. Há muitas pessoas que já ficam assim como que entrincheiradas. Se vem alguma coisa, ela diz: isso eu não concordo. Elas já estão lá armadas, elas não estão abertas para ouvir a palavra. Elas estão entrincheiradas, já fazendo a sua análise humana, quando Deus não está nem aí se você vai analisar ou não, porque a verdade, o que nós precisamos é de crer. Não importa, você pode não entender nada, mas se você crer, você vai ver que a palavra vai funcionar. E Paulo disse que a palavra de nada lhes aproveitou. De nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé. Eu pergunto, e a fé vem por onde? Pelo ouvir. Então, veja que é necessário que haja uma circuncisão no ouvido. Seja tirada essa trincheira, sabe, de tentar já ouvir e fazer uma análise para poder jogar fora. Eu quero chegar em 2 lados disso aqui. Tudo tem 2 lados. Não havendo fé no ouvir, não há circuncisão no coração. Ou seja, é por esta fé que atua no seu coração e Deus faz a circuncisão. Ou seja, Deus tira do seu coração o desejo das coisas que são erradas. É lançado fora as obras da carne, nós lemos aqui, que é, por exemplo, prostituição.
numa tradução, ou fornicação. E fornicação vem da maneira errada de vestir, porque é parte de uma provocação. Fornicação vem de atos sexuais ilícitos. Você fala antes do casamento e no casamento. E no casamento. Há muitos casais praticando cenas e atos, principalmente, vou bater em cima disso, sodomitas, que impede as orações de serem ouvidas. É só ler. Na carta de Pedro, Pedro faz esta recomendação. Aí você tem inveja, sabe? Que o mundo vive assim. Nós estamos vivendo um período hoje, o chamado Natal, em que as pessoas compram móveis, trocam carro, menos quando a condição é boa, e muitos são movidos e vão fazer as coisas porque estão vendo outros fazer e acaba tudo endividado, enforcado. Você não precisa ter inveja de ninguém, você precisa ser você. Começa assim. Então, invejas. Você não tem que se vestir, você não tem que calçar, você não tem que possuir nada porque outros têm. Se Deus te acrescentar, levante a sua mão e dê graças a Deus. Mas vamos sair deste espírito do mundo. Obras da carne, isso precisa ser tirado da nossa vida. Porfias, brigas, emulações, discussões, sabe? Eu volto a dizer, pessoas que não sabem perder. Não sabe perder. Se entrar numa conversa, ele tem que ser a palavra final, tem que ser a dele. Iras. Hein? Porque é uma coisa simples, ira. Pastor, mas a gente quando vê, o sangue já subiu. E eu sei que qualquer um de nós podemos cometer isso. Você está irado. E a Bíblia até diz assim, irai-vos e não pequeis. Ou seja, é um momento que você é tomado de um impulso, mas se você aprender, se você der conta de controlar sua língua, você vai ver que aquilo fica preso em você. Você não deixa aquilo, você não peca, porque vai sair da sua boca e você vai pecar. Mas se ficar só com você, ficou com você. Você conseguiu vencer aquilo. Vocês estão me entendendo? Então, iras, porfias, divisões, né? Aí entra numas coisas meio complicadas, como gente que gosta de comer demais, que também faz parte do mesmo cardápio. Está lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, glutonaria. Ó, come mais do que precisa. Sabe? E aí nós ficamos tudo gordinho, barrigudinho, cheio com as veias entupidas, hein? Com o coração trabalhando forçado, e lá na frente você vai sofrer muito por causa dessas coisas. Então, presta atenção que Paulo não só falou de coisas, digamos assim, da ordem espiritual, mas falou de coisas naturais, como falou da bebida, e como falou da comida, e como falou da vida sexual. E disse, já vos disse, novamente vos digo, que não herdarão o reino de Deus quem tais coisas cometem. Precisa ser e ter a predisposição de pelo menos ter coragem de dizer, Senhor, afasta isso da minha vida. Venha na minha vida e faça esta circuncisão no meu coração. Isso é uma coisa necessária. É assim. Mas Paulo prega contra o ato da circuncisão como sombra do Velho Testamento. E aí, então, vem no capítulo 16, chega em Listra e encontra um varão chamado Timóteo, filho de uma mulher judia, e a primeira coisa que ele faz, disse, eu vou levar esse comigo. Veja se parece contraditório ou não. Vou levá-lo comigo. Quando ele disse, vou levá-lo comigo, disse, circuncida esse rapaz.
Ora, mas se ele brigou o tempo todo, foi para Jerusalém, discutiu, no capítulo 15 e no capítulo 16, mandou circuncidar Timóteo. Por que Paulo fez isso? Você volta no assunto para você ver que nem tudo que é aparente, que você acha que houve uma contradição, é contradição. Se você pegar a Bíblia assim, na visão crítica, o capítulo 1, e Deus criou o homem e a sua imagem e semelhança o fez. No capítulo 2 a Bíblia diz, não havia feito o Senhor chover sobre a terra, porque não havia homem para lavrar a terra. Mas como é que aqui foi criado o homem no capítulo 1 e no capítulo 2 não tem homem? Se você olhar as coisas assim, desta maneira, você vai tropeçar. Então esta é a razão, que precisa alguém que esteja alinhado com a visão da Bíblia para colocar as coisas no lugar disso. Olha, o que ele tinha criado aqui era um homem espírito, o espírito não lavra a terra. Era necessário colocar esse homem em carne humana. Isso é o que aconteceu no capítulo 1 e 2. Quando você vai para Atos capítulo 15, Paulo estava batendo em um grupo de pessoas do judaísmo que queria trazer para os gentios os costumes dos judeus. E Paulo não permitiu, mas quando se tratava de Timóteo, Timóteo era filho de uma mulher judia. E como judeu, Paulo querendo levar, você está vendo tanto no capítulo 16 como 17, que Paulo tinha por costume ir às sinagogas nos dias de sábado. Por quê? Porque quem se reunia nas sinagogas não eram gentios, eram judeus. E se Timóteo não fosse circuncidado, ele não poderia entrar na reunião com Paulo. E Paulo estava levando consigo Timóteo. E Timóteo não poderia ir ao templo em Jerusalém e entrar no templo, porque gentio não entrava no templo e nem nas sinagogas. Se ele era parte daquela missão que iria para o evangelismo, Paulo, então aí você vai entender quando Paulo diz, fiz-me de judeu para ganhar os judeus. Então ele diz, você é filho de judeu, você deveria ter se circuncidado, mas você não é gentil. Os gentios ele nunca pediu para fazê-lo. Mas como judeu ele circuncidou Timóteo, levou consigo Timóteo, então ele teve trânsito livre. E até o Timóteo tem uma coisa que me encabula na vida de Timóteo. E talvez isto seja bom para todos nós aqui, sabe? Para você aprender que Deus faz o que quer. Que a sua vida não é igual à minha, e nem a minha é igual à sua. Então aí o Paulo toma o Timóteo e sai numa missão. Capítulo 16, eu ainda estou no capítulo 16 para nós chegarmos no 17. Paulo toma Timóteo e sai numa missão. E quando ele vai naquela missão com Timóteo, a primeira cidade, eles tentam ir para pregar na Bitínia, Deus não permitiu. Queriam ir pregar na Galácia, Deus não permitiu. Queriam fazer alguma coisa em, deixa eu ver aqui, Mísia, na Mísia, Deus também não permitiu. E à noite vem a ele uma visão noturna. Eu vou dizer assim bem claro para você entender, num sonho. Aparece a ele um moço e disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo se propõe, entendendo que Deus o estava chamando para ir à Macedônia, apesar de que estas outras cidades, como por exemplo, vou citar a Galácia, que vocês sabem que foram evangelizadas, porque você tem hoje a carta aos Gálatas. Mas não era aquela hora. O que nós aprendemos? Aprendemos que Deus tem um tempo determinado para cada propósito. Sabe? Que às vezes nós queremos fazer uma coisa e Deus diz, não é hora. Fica quieto, espera. Há um tempo. Deus, no seu programa, olha, desenha no seu mapa o mês, o dia, o ano, o minuto, o segundo, o local, que aquilo vai acontecer. Então não adianta você tentar fazer as coisas diferentes, porque não vai acontecer, não funciona. Mas se você tiver paciência para esperar no Senhor, tudo vai para os determinados lugares estabelecidos por Deus. A minha vida e a tua é de Deus.
Você pode dizer isso com a sua boca? A minha vida é tua, Senhor. Aí você talvez não aprendeu a orar, dizer, faça a tua vontade e não a minha. Mas você então, preste atenção, que Paulo quis ir, não permitiu, o Senhor não permitiu. Aí você diz, bom, mas Deus então apareceu e mostrou para Paulo que o lugar era lá a Macedônia. E quando Deus mostra, Deus vai fazer com Paulo o que ele fez com Elias. Preparei uma viúva para te receber. E você vai ver que parece que foi assim. E Paulo então pegou de Troa de um navio, desceu e foi para a Macedônia. Para que você entenda a Macedônia, você vai entender que a Macedônia antiga é a atual Grécia. É lá que está a primeira cidade, Filipos, depois Tessalônica, Atenas, Corinto, Bereia. Todas estas cidades fazem parte da Macedônia e estão na Grécia. Estas cidades, foi para lá que Paulo foi dirigido. E quando Paulo chega na primeira cidade, que é Filipos, eu não sei. Hoje temos hotéis, para poder se hospedar. Eu não sei onde ele hospedou, se numa hospedaria ou se ficou debaixo de alguma árvore. Eu não sei como era, porque a vida era extremamente difícil. Sei que ele foi. E num sábado, depois de ter chegado lá, por certo ficou orando, Senhor, aonde é que o Senhor quer que eu vá? O que é que o Senhor quer que eu faça? Onde é que o Senhor quer que eu me encontre? Num sábado foi à beira de um rio para orar. Quando ali chegou, encontrou-se uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, que o Espírito Santo lhe abriu o coração para ouvir as palavras que saíam da boca de Paulo. Ela creu e foi batizada juntamente com a sua família. Insistiu e constrangiu a Paulo a se hospedar em sua casa. Acho que Paulo não estava bem hospedado. Paulo, Silas e Timóteo, os três estavam na missão. Foram hospedar naquela casa. Parecia que era o caso da mulher, da viúva, que Deus mandou para hospedar Elias. Estava ali amparado Paulo. Tinha um lugar para ficar e agora então podia começar o seu trabalho. E enquanto estava pregando e falando e orando, havia na cidade um homem que tinha uma escrava, uma mulher que trabalhava para si, que era possuída por um espírito de adivinhação. E aquela mulher começou, para você entender que existe tempo determinado, ela começou a sair no pé de Paulo, de Silas e de Timóteo, dizendo, estes homens que vos anunciam o evangelho são verdadeiros homens de Deus e nos falam a verdade. E fez isto por muitos dias quando eles passavam. E aquilo de tal maneira perturbou a Paulo, que ele virando-se para trás disse, sai dela, espírito imundo. Mas a mulher estava elogiando, mas era demônio. E nós não precisamos de elogios de Satanás. E muitas pessoas não percebem que o diabo às vezes vem e te dá um elogio porque quer te derrubar. Sabe? Nenhum homem chega perto de uma mulher quando tem interesse por ela e diz assim, mas você é uma bicha velha feia. Primeiro ele vem com um sorrisozinho. E Paulo, você precisa de entender isso, que estas coisas chegam assim. Viu? E Paulo disse, sai dela. Aquilo trouxe prejuízo, porque aquele espírito de adivinhação, olha, abandonou a mulher. E o homem que era proprietário dela disse, agora acabou o meu lucro, porque ela dava lucro para ele adivinhando. Pegaram Paulo e Silas, meteram na cadeia e deram uma surra e os trataram como animais, a ponto da Bíblia relatar que seus pés foram amarrados em um tronco, igual cavalo. Estavam lá presos, açoitados naquela situação. Agora vou parar aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Eu disse agora há pouco que Deus tem dia, mês, hora, minuto, segundo, local apropriado para operar.
Por que que aquela mulher saiu atrás de Paulo e Silas vários dias? Por que que Paulo, no primeiro dia que aquela mulher disse isso, ele não expulsou aquele demônio? Para você entender que nós não estamos lendo historinhas da Bíblia, para você entender que há um tempo, chega um momento, e você precisa saber disso, chega um momento que o diabo, este espírito atormentador, porque demônios são espíritos atormentadores, há um tempo que você vai suportando uma carga, uma pressão de demônios, oposição, seja lá o que for, mas chega um dia que aquilo vai ter que ir embora. Deus vai mover o poder sobrenatural de Jesus, porque uma coisa é você dizer assim, a Bíblia diz, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Mas você, todo mundo dizendo, aí na porta da Igreja Universal está dizendo lá, Jesus é o Senhor, mas isso não quer dizer nada. Mas deixa o Espírito Santo liberar o poder que existe no nome de Jesus, numa ação, às vezes não precisa nem de ser em palavras, numa ação sua, e aquele demônio desaparecerá completamente. Seja doença, seja opressão, seja poderes de Satanás, em qualquer área. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente precisa entender que há um tempo, sabe? Você vai aguardar, você vai aguentar, mas chega a hora que diz, hoje é seu dia. E esta é a razão que muitas pessoas até adoecem, passa meses, passa semana, mas um dia ele ora, ele pede, mas um dia ele chega na presença de Deus e Deus falou, é agora, estava marcado, acabou. Acabou. Nunca mais aquilo existe. Mas eu orei um mês, um ano, e não resolveu porque não era a hora. O irmão Brana foi orar por um menino que Deus deu uma visão para ele. Ele chegou lá e ficou com dó da mulher e correu e foi pegar o menino e orou e não aconteceu nada. Mas Senhor, o Senhor acabou de me mostrar essa visão lá em casa. Disse, mas veja se a visão está cumprida. Eu desejaria que Jesus tivesse voltado há muitos anos. Se ele tivesse voltado há muitos anos, talvez eu não teria passado por muitos problemas que eu passei na vida. Se Jesus tivesse voltado há muito tempo, olha, eu vou te contar, você seria livre de muitas coisas, mas não voltou. Por quê? Porque existe um dia, uma hora, um momento exato. As Escrituras precisam estar todas alinhadas. Então eu quero dizer para você, na sua vida também, todas as coisas, como a vinda do Senhor, qualquer coisa, está tudo predeterminado. Nada nos acontece por acaso. Posso ouvir seu amém? Muito bem. Aí o Paulo expulsou o demônio e foi parar na cadeia, ele e Silas. Agora, quer ver como é que a vida não é igual? E por que o Timóteo não foi? Por que só Paulo e Silas apanharam e foram amarrados e colocados no tronco e o Timóteo escapou? Você fala, Deus protegeu o Timóteo. Pois é porque acontece coisa na vida dos outros. Fala, por que todo mundo, por que aquele irmão não tem o problema que eu tenho? Porque Deus escolheu você para aguentar o pau. Deus sabe que você dá conta. Deus sabe que você é forte. Deus sabe o material que construiu você. Deus sabe que você resiste. Tem gente que não aguenta nada. Não aguenta nada. Tem menino novo, aí eu tenho um filho de 40 anos, ele disse, pai, eu não sei como é que o senhor aguenta essa vida, não. Eu não sei como é que o senhor dá conta. Para a minha vida essa semana, eu comecei a vir terça de Brasília, quarta eu estava em Natal, quinta-feira eu estava em João Alfredo, sexta-feira eu estava em Recife, ontem eu estava em Campina Grande, agora eu estou aqui à noite, eu vou estar em Recife, amanhã estou em Monteiro, terça-feira estou em Campina Grande, quarta-feira vou para Natal, quinta-feira vou para a Vitória de Santo Antão, sexta-feira vou a Recife, sábado vamos terminar aqui à noite. A vida é assim, não é? Você põe outros para fazer isso, não dá conta. Quantos quilômetros você faz de bicicleta, Euquias? 100 quilômetros de bicicleta. Manda eu fazer para você ver.
não vou 20, não, já fui 40, eu já fui, mas devagarzinho, ele vai correndo. Mas eu vou 20, eu dou conta. Quer dizer, cada um é cada um. Cada pessoa tem uma vida, tem uma maneira, sabe? Então, prestem atenção a isso. Deus livrou Timóteo de pau. Me mostre na Bíblia onde o Timóteo tomou uma chicotada. Onde ele foi apedrejado uma vez. Aonde ele foi expulso, onde ele passou o naufrágio. Nenhuma vez. E, no entanto, você sabe tanto quanto eu que foi o homem que, depois que Paulo partiu, que Paulo passou a bola para ele. Ele chamou de verdadeiro filho, exemplo, o homem da confiança dele. E Deus nunca permitiu Timóteo passar por onde Paulo passou. Então a vida não é igual, você não tem que olhar a vida de ninguém e ficar lá dizendo, ai, Deus foi bom para ele, não foi para mim. Preste atenção, Deus confiou, Deus sabia que ele podia passar por aquilo, Deus sabe muito bem o material que fez você, mas no final, todos seremos condecorados. Uns terão menos, outros terão mais problemas, mas a vitória é nossa. O interessante é que a batalha já está ganha. Nós não estamos lutando uma guerra que pode ser perdida, ela já está ganha. Muito bem. Parece que as coisas iam assim. Então Paulo e Silas apanham e vão para a cadeia e lá começam a orar. Qual foi a oração que Paulo e Silas fez na cadeia? Eu acho que foi assim: Senhor, por que o Senhor me escolheu, hein? Senhor, o Senhor me deu aquela visão para vir para cá, para mim apanhar desse tanto. Porque você está pensando que ele apanhou pouco? Dê só uma olhada aqui para você ver, no capítulo 16. E tomando-o, levou consigo naquela mesma hora à noite, lavou-lhes os vergões. Será que o camarada estava lapiado? Agora a gente, sabe, quer reclamar da vida. Não tem ninguém aqui que experimentou o que eles experimentaram. Alguém aqui está aí com a barriguinha vazia porque está sem comida em casa? E quando Paulo diz, passei fome, do perigo do mar, naufrágios, apedrejamento, açoites, prisões, o que você já sofreu pelo Evangelho? Eu acho que Deus não nos escolheu para passar por aqueles momentos. As tentações e as pressões sobre nós são outras. Mas eles não passaram por aquilo. Nós não passamos pelo que eles passaram. Então, tomaram couro. Aí você vai ver que Paulo estava lá orando. Não sei o que ele estava falando para Deus. A Bíblia não diz, só diz que ele estava orando e cantando. É o verso 25. Perto da meia-noite. Perto de que hora? Você via, por que Deus não fez isso 8 horas da noite? Não aconteceu por acaso à meia-noite. Não, porque a hora estava marcada. Tinha uma hora marcada lá. Vai ser perto da meia-noite que eu vou lá. Vou deixar, vai doer, vai estar ruim, vai ser incômodo, o camarada vai ficar lá 4, 5 horas, não sei que hora que eles foram presos lá, pendurado com o pé para cima, amarrado como cavalo. Deus podia ter ido lá na hora soltar, Deus não ia soltar. Por que não soltou antes? Ele não ia lá naquela noite, por que ele, em vez de meia-noite, não foi 6 horas, era menos 6 horas de castigo, gente? Você não adianta querer argumentar, Deus vai fazer a hora que Ele programou para fazer. Você precisa aprender, a minha vida está sob controle de Deus. Se você achar ruim,
Ache. Sei que eles estavam orando. Não sei se era assim. Não sei. Talvez Paulo dizia, para que eu deixei o judaísmo? Tanto sofrimento. Quem sabe isso mudava Deus. Porque tem gente que acha que vai levar Deus na conversa. Senhor, eu faço tanto pelo Senhor. O que você faz? Senhor, eu sou tão fiel, é mesmo. Só está faltando um crente parar para Deus para dizer assim, Senhor, eu sou gente boa. Chega lá para Jesus com essa carinha nossa, sua, minha. Senhor, ei, gente, dá uma olhadinha no espelho, nos seus ludu, nas suas coisinhas, na sua naturezinha, na sua maneira. E tem gente que é caladinho, mas é... Tem uns que são mais explosivos assim, é só barulho também. Mas tem uns que são caladinhos, mas mata na unha assim. Nada. Tinha uma mulher que brigava com o marido. O marido tinha um apelido que ele não gostava de jeito nenhum. Ele era baixinho, assim igual o irmão Adelso. Irmão Adelso. Mas não, o senhor é maior do que ele ainda. Fica em pé os dois aí para ver qual é maior do que o outro. Deixa eu ver. Aí a mulher disse que o marido morria de raiva quando alguém o chamava de piolho. Ele era pequenininho. Começou uma briga um dia e a mulher disse, seu piolho. Aí disse, você não fala isso não. Seu piolho. Aí a camarada partiu para cima da mulher e dava murro na mulher. E a mulher, piolho. Quanto mais ele queria inventar, a mulher, mas piolho. Você só bate em mim porque você é um piolho. Vou matar essa mulher. Amarrou a mulher, tinha um rio que passava no fundo da casa dele, amarrou a mulher e jogou dentro do rio. E a mulher ia afogando, descia, quando botava a cabeça para fora, falava, piolho! Descia de novo. Aí quando subia para tomar o fôlego, falava, piolho! Eu vou morrer, mas você vai ver, viu? Tem gente da natureza assim. Quando ela não deu conta mais de falar piolho, ela botou a mão para cima e fez... A gente não precisa nem te falar, não. Tem gente da natureza boa. Eu só estou esperando a hora de crente chegar perto de Deus para falar assim, Senhor, eu sou gente boa. Eu sei que eles estavam orando e cantando. Agora ninguém tem como privilégio apanhar por Jesus. Sofrer por Jesus. Parece que não é um privilégio. Parece que isso não é razão de cantar, mas deveria. Porque ele, sem merecer nada, sendo o maior presente que Deus poderia dar à humanidade. Estão falando de um Natal hoje, que Natal sem vergonha, hipócrita. Sabe? Jesus estava ontem à noite assentado na ceia das famílias, havia lugar para ele na mesa. Nunca houve lugar para o nascimento de Cristo, não houve lugar para ele na estalagem. Você acha que ontem à noite houve? Eu até me lembro que os Estados Unidos começou a ser colonizado com a Bíblia, e os antigos juízes americanos, viu, irmã Lúcia, a senhora que mexe com justiça, um juiz, antes de julgar uma causa,
Lá estava todo o jurado e o juiz, pegava uma cadeira e deixava ao lado. Ninguém assentava naquela cadeira. E aquela cadeira era destinada ao Supremo Juiz, para que ajudasse a julgar aquela causa. Não é julgamento feito com lei humana, lei aí, que é feita assim, já deixando uma brecha para poder escapar ali. Essas são as leis que são feitas hoje. Veja aí que estão fazendo um conjunto de leis contra a corrupção, mas já tem um monte de porta aberta para poder escapar. Não, leis justas. E os juízes colocavam uma cadeira e pediam que Deus se assentasse ali para inspirá-los no julgamento, para fazer da maneira correta um julgamento, para não ser um julgamento parcial. Este não é o Jesus. Queria perguntar qual foi a mesa que tinha uma cadeira vazia esta noite para Jesus se assentar. Qual foi a família que deixou uma cadeira para ele se assentar? Esta noite ele não assentaria em uma mesa imunda, de hipocrisias, de fantasias, de aparência, de famílias que passaram o ano riliando e agora vem dizer que está tudo bem com o Natal. Eu ainda paro para pensar que tem gente que perde culto para ir para uma ceia de família, tanto no Natal como no Ano Novo. Deixa de ir ao culto. Sabe o que é Deus para a vida dessa pessoa? É zero. Mas aí, deixa eu voltar aqui. Dava-se a entender que eles estavam cantando e orando, dizendo: olha, Senhor, eu quero agradecer porque eu passei por isso aqui. Eu não estou entendendo, não. Só tem uma coisa que eu vou dizer para vocês, e é claro, existe um propósito de Deus em cada coisa. O Paulo orou, arranjou abrigo, tudo bem, daqui um pouquinho estava dentro da cadeia. Só tem uma coisa, ele não sabia que aquela cadeia iria fazer a abertura para uma igreja que ia nascer na cidade de Filipos. Uma igreja poderosa, uma igreja maravilhosa, uma igreja exemplar. Uma igreja que iria estimular a fé de outros. Ele não sabia. E às vezes a gente não sabe, não entende que as nossas presentes tribulações serão estímulos para outros caminhantes na estrada. Que o seu sofrimento, que a sua angústia, que a sua firmeza, que a sua esperança, porque a verdade era esta: Paulo e Silas estavam passando por um momento, e o que eles nunca imaginaram iria acontecer logo em seguida. E talvez você nunca imaginou o que Deus vai fazer na sua vida. É na sua vida, através de você. Você acha que Paulo estava esperando um terremoto? Você acha que Paulo estava lá? Bem, eu sou missionário, sou um pregador, meu assunto é pregar. E eu estava lá na cadeia e eu já tinha pregado para o carcereiro de Filipos. Paulo não disse uma palavra. Paulo não disse uma palavra. É o que eu estou dizendo aqui. Às vezes as pessoas pensam que é blá, blá, blá. Fui pregar em Minas, lá na igreja do irmão Zé Couto. Aí uma irmã denominacional veio e disse para mim: olha, é assim, pastor. Eu moro perto de um grupo de irmãos aqui da igreja. E eu não entendo. Eu pertencia, falou o nome da igreja. Era a igreja que o irmão Elias frequentava antigamente. Disse Aí
eu morava pertencia a esta igreja e morava perto de um grupo de crentes da mensagem, de umas irmãs. Quando essas irmãs lavavam as roupas que colocavam nos varais, o vento sacudia aquelas roupas assim, e eu ficava lá da minha casa, olhando, e aquelas roupas começavam a pregar para mim. As roupas diziam: por que as irmãs da minha igreja não vestem assim? Não foi as irmãs que foram lá falar, o vestido. Por que as irmãs da minha igreja não vestem assim? Por que elas não são do jeito daquelas irmãs ali? Olha como elas parecem, como elas conversam, como elas vivem. Disse que o testemunho começou a falar. Sabe o que ela fez? Onde é a sua igreja, hein, irmã? Eu posso ir lá no culto? Ela não sabia. Aquelas irmãs nunca imaginaram que estariam pregando. E, no entanto, estava lá a irmã, batizada em nome do Senhor Jesus. Ora! Que posição desconfortável para um pregador amarrado com os 2 pés no tronco, para virar para o carcereiro e falar assim: aceita Jesus, porque Jesus é bom. Não é assim que prega hoje? Só sabe dizer que Jesus é bom. Jesus é bom. Qual é a outra mensagem que se prega? Como é que Paulo ia pregar para o carcereiro que Jesus era bom, se ele estava amarrado lá sangrando? Você diz que Jesus é bom quando as coisas estão ruins? Mas Deus espera que seu testemunho nesta hora fale mais alto. Estava lá, amarrado, não falou nada para o carcereiro. Ele não podia dizer: olha Paulo na prisão, não sofras mais. Que jeito? Jesus resolve todos os seus problemas. E o carcereiro ia dizer: e o seu? Está aí, ó. Como é que ele não resolveu o seu? Calado. Começou a cantar e orar. E lá pela meia-noite, sem entender nada, a cela começou a balançar. As grades começaram a tremer. E um terremoto se aproximou. E aquilo que prendia as cadeias começaram a abrir as portas. Sabe, isso chama-se terremoto profetizado. Eu quero dizer que existe um terremoto profetizado. Não é conjuntamente, não, para mim e para você. Na hora, no tempo de Deus, Deus vai quebrar. Deus vai quebrar cadeias. Aonde o diabo pensou que te humilhou e que te enclausurou e que te fechou e que te deixou sem saída e que ia acabar com a tua fé, é lá que Deus vai descer. É lá que Deus vai fazer acontecer. É a hora que você não espera. Sabe o que Deus pega uma oração sua lá, não sei de onde, vai responder? Quer ver? Olha a diferença entre os questionadores e entre gente que reconhece que está perdido. Quando tudo aquilo cai por terra, o carcereiro pega a espada e ia matar-se. Paulo disse: não faças tal. Eu disse: e é assim, tem muita gente que nunca pensou em pegar um revólver, uma faca, tomar um remédio, um veneno, mas lá no coração fala assim: por que eu não morro, hein? Ô vida excungada. Se eu não tivesse nascido, era muito melhor. É o mesmo espírito do carcereiro. Não pode chegar diante de um problema que está desejando morrer. Deixa de ser frouxo, rapaz. Era melhor morrer. Melhor morrer o quê, rapaz?
Você sabe a vida para frente, sabe o que Deus quer fazer? Vou dizer a vocês, se não fosse os problemas, Deus perderia seu propósito. Porque você só tem, que coisa que o profeta disse, irmãos, Deus ama se ocultar e se apresentar. A coisa que Deus mais ama é se apresentar. Ele se oculta dos sábios e entendidos, se revela aos pequeninos. Sabe, assim, ó, Deus estava sozinho na eternidade. Aí Ele criou galáxias, planetas. Se apresentar para eles e dizer assim, ei, ó, eu sou. A Bíblia diz, eu sou. Moisés perguntou, quem és? Qual é o teu nome? Diz, diga que eu sou. Sou o quê? Vamos falar para quem? Para Marte? Para Júpiter? Para um planeta que ele era? Ele disse, não, vou fazer anjos. Daqui um pouco ele fez anjos. Daqui um pouco ele olhou e disse, olha aquele ali. Ó. O plano é esse. Pegou a terra sem forma, vazia. Vou fazer. Aí preparou tudo. Planaltos, planícies, plantas, animais, rios, lagos, mares, peixes, aves. Aí criou o homem. Falou, agora vem cá, que eu vou te mostrar. Ó, Deus ama se mostrar. Veja, tudo isso aí tem um Criador. Você foi criado por Deus. Seu fígado, seus rins, seu baço, sua vesícula, seu coração não funciona porque outra coisa não, porque Deus fez tudo funcionar perfeito. E Deus põe cientistas para ficar doido. Ele faz um cientista saber coisas que irão acontecer daqui a 50 anos, porque as suas leis são tão precisas e exatas. Então preste atenção. Ele ama se apresentar e ama se ocultar. Ele iria se mostrar. Mas pegue na Bíblia. Deus criou, se apresentou a Adão. Deus se apresentou a Noé. Deus deu escape a Noé. Aí você vai ver que tudo ele se apresenta. Deus deixou um gigante vir na frente de Davi e disse, pronto, Davi disse, ele está comigo, eu vou derrubá-lo. Ele se apresentou. Não foi Davi. O gigante tinha tudo aquilo coberto com bronze. Só tinha um lugarzinho onde entrava a ventilação para ele. Ele disse, é ali, não precisa de outro lugar, não, ali. O gigante era simples, uma pedra jamais acertaria o gigante, era só ele ter feito assim ou assim. Um mexido de cabeça batia no bronze da sua cobertura, acabava, mas a pedra foi teleguiada. Se ele fizesse assim, ela faria a volta. Se fizesse abaixasse, ela abaixaria também. Eu quero que você acredite que existe um Deus que tem tudo planejado nos menores detalhes. Os problemas somente serão a maneira para que Ele possa se mostrar que Ele está com você. Só isso. Aí tem um Deus que matou 185 mil homens, deixou o exército desafiar Israel para apresentar-se. Aí tinha 3 jovens que foram para a fornalha, ele deixou o problema para se apresentar. Aí tinha um Daniel na cova, ele deixou o Daniel ir para a cova. E aí ele criou você e a vida que você tem, e ele se apresentou a você, e ele é o Senhor da sua vida. E o que são problemas? Problemas são oportunidades para Deus mostrar que Ele está com você. É por isso que eu falo que não existe graça, nem graça de você dizer, Senhor, mata meus inimigos. Não. Quebrar os dentes deles até é bom. Para eles ficarem com a boca murcha. Que tem algumas coisas que são assim, né? Já dizem que algumas coisas mudam a estética do homem, de um ser humano. Um homem e uma mulher sem dente é feio demais, não é? É ou não é?
Você vê que todo mundo, todo mundo arranca um dente, logo ele arranja um jeito de botar uma dentadurazinha para poder. Tem coisa assim, né? A gente passa, mas é assim. O salmista disse no Salmo 3, quebra os dentes dos meus inimigos, é assim, ó, faz eles engolirem o que eles têm falado, mas não mata não. Mata não. Deixa eles verem que o Senhor está comigo. Não pode mais. Não, por favor, Deus, não mata meus inimigos, não. Eu quero só que o Senhor se apresente e faça como disse o salmista, põe uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo. Deixa eles ver que eu sou feliz, que eu danço do Espírito, que eu sou alegre, que o Senhor está comigo, que o Deus da vitória está conosco. É isso. Paulo e Silas deram uma chance para Deus entrar em cena. A minha vida e a sua vida é apenas uma chance para Deus se mostrar. Vou voltar um pouquinho atrás. Quantos aqui Deus já se apresentou a seu lado em momentos difíceis? Eu sou o primeiro aqui, ó. Estou lá, estou com você. Só isso. Precisa mais do que isso? Então, problemas são oportunidades. Oportunidades para esse Deus sair da invisibilidade e se mostrar. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou a tua bandeira. Eu sou a tua paz. Amém. Eu sou a tua salvação. Eu sou aquele que provém para você o dia a dia. O grande provedor. O que Paulo nunca entendeu, aconteceu. Sabe aquele momento que vem e abre-se uma porta? Sabe aquele momento que você parece que não está nem esperando? E acontece, vem um clarão na sua mente e diz, aqui está a solução, estava aqui. Mas por que eu não pensei nisso antes? Ah, se nós dessemos oportunidade para ele. Mas vamos seguir. Então, eu não cheguei aqui no capítulo 17, voltei para o 16. Então, Paulo estava lá, o terremoto aconteceu, as cadeias caíram, aquilo que atrapalhava foi tirado do caminho. O homem queria morrer. Para aí, rapaz, está tudo perdido, não. Não fica aí com essa carinha de misericórdia. Mas que vida ruim, dá vontade de poder ter morrido. Por que Deus deixou eu nascer? Quando o homem quis matar, ó, o homem estava preso. Agora tinha uma palavra para o carcereiro: não faça tal coisa. Todos nós estamos aqui. Por que você está querendo fazer isso? Ainda existe um Deus. Gente, coisa melhor que a gente tem para crer na Bíblia é assim: você olha a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, aí você vê um diabo trabalhando o tempo todo, brigando. Aí quando você chega no Apocalipse, o cara está amarrado, vencido, lançado no lago de fogo, decretado. Aí você olha para aqueles a quem Deus proveu e prometeu, estão aqui numa rua de ouro, numa cidade de ouro, uma Nova Jerusalém. Você sabe que o final da história já é vitória. Os arranhões que eu vou ter aqui não interessa, interessa que eu vou chegar lá. Não interessa quantas batalhas eu vou ter que enfrentar. O interessante é que eu sei, estou documentado que vou chegar lá. Esse é o importante. Aí o Paulo disse: não faças. Todos nós estamos aqui. Veja a diferença de uma pessoa cheia de razão, de pensamentos, de imposição e de um que reconhece que está perdido. Capítulo 15, você tem que fazer isso ou então você não se salva. Capítulo 16, chega um carcereiro, arrebentado, sem esperança, e diz: o que eu faço para ser salvo?
Ah, não, eu só vou para a igreja se eu puder vestir do jeito que eu quero. Pode vir. Eu só vou lá se for assim, o dia que eu quiser, do jeito que eu quiser. Não dou satisfação para a minha vida, para pastor, nem para ninguém. Esse é o capítulo 15, gente. O capítulo 16 é quando as pessoas chegam dizendo assim: eu reconheço que eu estou perdido. Eu preciso de graça. O que eu faço? Eu quero ser salvo. Sabe, não tem ideia humana aqui não. O homem se rendeu completamente. O que eu faço? Ele não perguntou, se escuta aqui, ó. Ainda tem uns que chegam assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Já está todo cheio de armas. Jesus disse: guarda os mandamentos. Eu disse: quais? Não fumar, não beber, não adulterarás, não matarás, não cobiçarás. Isso aí, ó. É fácil desde menino. Eu sei que, para você entender, sabe que na verdade não estão, mas cadê o carcereiro? Chega lá e diz: o que eu faço? E Paulo dá uma receita complicada. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus. O que é crer em Jesus? Me diga o que é crer em Jesus. Eu creio. Carpinteiro? O que morreu na cruz? Eu creio, creio mesmo. O que é crer em Jesus? Não é crer em sua palavra? Não é crer em seus ensinamentos? Não é colocar em prática aquilo que Ele nos mandou? Não é aprender a perdoar, amar, hein? O que é crer em Jesus, afinal de contas, hein? Pare e olhe. Creia no Senhor Jesus. Ele pegou Paulo, levou Paulo para a casa dele, lavou os vergões de Paulo. Na mesma hora se batizou. Na mesma hora não precisou de, não, vou passar aqui 1 mês, 2 meses, 6 meses fazendo um curso bíblico para me batizar. Aí você engessa aquela pessoa todinha com aqueles dogmas e aqueles preceitos daquela denominação e sai dali um engessado que não vai dar nada. Mas pega um desses que realmente sabe que estão perdidos e que a salvação vem de Cristo e se rende. Veio ele, veio a família e veio esta promessa que ficou na Bíblia: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Esta é a promessa, acabou, chegou, estabeleceu ali. Diga quem quiser, que não quiser crer, mas esta é a promessa: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas e se a minha casa não quiser? Eu aplico o sinal por eles. Eu vou obedecer por eles, eu vou orar por eles. Eu vou ser um Jó. Enquanto os meus filhos vão fazer festa, eu vou orar por eles e vou jejuar por eles. Eu quero ver o final desta história. Quando foi que Deus falou para um filho: mata o cordeiro, passa o sangue no umbral da casa do teu pai? Vá lá e faça. Faça pelos seus filhos. Deixa os seus filhos viverem, verem, avistarem, contemplarem na sua roupa, nas suas palavras, nas suas atitudes, que você crê no Senhor Jesus. Deixa teus vizinhos, deixa teus parentes. Eles vão te criticar no primeiro momento, mas eles são capazes de identificar que você tem o que eles não têm. Sabe, hoje de manhã mesmo eu desci da escada, tem uma fotografia dessa de Jesus na parede da minha casa. Eu passei na frente da parede, olhei para a fotografia de Jesus, hoje de manhã, e pensei comigo: que representação fraca de Cristo sou eu. Quantas vezes fazemos coisas que Ele não faria? Falamos da maneira que Ele disse para não falarmos. Assim. Para não ficar pensando que cheguei lá na frente da fotografia e estava lá orando. Não, eu só olhei a fotografia.
olha ali e diz, mas que vida dele, que vida, hein? Sabe o que é cristianismo? Sabe qual é o desejo do meu coração? É que ele, a mesma vida, as mesmas atitudes, a mesma maneira, o mesmo comportamento dele estivesse sendo manifestado na minha carne. É assim. Mas deixa eu concluir aqui. Aí o Paulo tenta, agora depois que saiu da cadeia, depois que Deus se apresentou, reivindicar seus direitos. Agora eu exijo que este que me mandou para a cadeia e me açoitou, venha publicamente pedir perdão, porque eu sou um cidadão romano. E Paulo tinha duas cidadanias. Ele era judeu, mas nasceu na Cilícia. E ele, então, tinha uma cidadania romana. E agora ele queria fazer sua cidadania como romano valer. Vão ter que se desculpar. E a Bíblia diz que os irmãos o levaram para casa e à noite o tiraram e ele foi para Tessalônica. E quando chegou em Tessalônica, começou tudo de novo. Procurou os judeus de novo. No sábado de novo. Por quê? Na sinagoga, porque é lá que os judeus se reuniam. Por que no sábado? Porque eles continuavam guardando o sábado. Os judeus, não os gentios, aqueles que não criam em Cristo. E ele foi lá persuadi-los para crer em Cristo. E ganhou muitos judeus e ganhou as mulheres nobres da cidade e muitos gregos. Estamos falando aqui da Macedônia, estamos falando de Tessalônica, estamos falando da Grécia. Muitos vieram ao Senhor, a perseguição novamente se levantou e entraram na casa onde Paulo estava, mas ele não estava no momento, pegaram o dono da casa, levaram. Daqui um pouquinho os irmãos pegaram Paulo de noite e mandaram, e ele veio para Bereia. Vou terminar aqui agora. Tenho 6 minutos para concluir. Então, no capítulo 17, verso 10, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Vai gostar de judeu para lá. Verso 11. Este é o grande chave, nós vamos terminar a escola nesse verso. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Mas não é assim, ó. Para aí um pouquinho agora. Me dê sua atenção 1 minuto, por favor. Estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Que palavra? O que é que eles estavam crendo? Faço questão de parar aqui para dizer isso. Eles receberam de bom grado a palavra. O restante do verso diz assim: examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Sabe qual é o grande problema do povo? Eles vão ouvir um pregador. O pregador prega, faz um apelo e eles aceitam. O que é que eles estão aceitando? Eu quero que você tenha o pé no chão. Eu estou pregando aqui para que as pessoas creiam na palavra. Não é porque eu falei ou porque alguém falou. Eu gosto de Paulo, disse: se eu mesmo ou um anjo vir pregar outro evangelho, olha, seja anátema. Mas eu pergunto, o que vale a Bíblia para as pessoas nos nossos dias hoje? Se há um tempo em que tem Bíblia aos milhares que foram vendidas, é no nosso tempo. Mas se há um tempo em que as pessoas são pobres de Bíblia, é o nosso tempo. Porque o diabo as ensinou a ler a Bíblia como se lê uma história, através dos pregadores, dos teólogos.
o diabo. Preste atenção. Os de Bereia começaram a comparar se isto de fato era assim conforme as Escrituras. Então vamos fazer o seguinte, é simples, não vai valer nada, porque o povo não acredita em Bíblia. Mas eu vou para a televisão, chamo aqui os jornalistas dessa cidade, desafio aos historiadores a me mostrar um Natal que Jesus tenha nascido no dia 25. Pela Bíblia e pela história, vai valer alguma coisa? Porque eles creram nesta farsa, nesta mentira que Roma lhes deu, e infelizmente pastores contribuem para esse fato. Não vou longe não, pode passar na frente da Igreja Batista que está parecendo uma coisa desenhada de luzes. Eu não estou conta se você vai botar uma luz na sua casa. Eu sei até que o irmão Branham pegava a árvore, cortava galhos e botava lá, por causa ele tinha crianças, mas nunca ensinou a história de Papai Noel que Jesus tinha nascido, não. Pode botar, o que tem que botar luz? Luz é luz, fica até bonitinho. Vou falar que está feio? Eu vou a Natal ali, como diz o pastor Luiz Cláudio, a diferença entre Natal e São Luís, que lá todo dia é Natal. São Luís é só dia 25, né? João Pessoa também só dia 25, não é a diferença de Natal. Mas é assim, eu não tenho nada contra a luz, estou falando contra o espírito. O espírito hipócrita do Natal. Jesus nunca nasceu. Agora, compare isto com as Escrituras. Não tem. Compare com as Escrituras, existe trindade? Também não tem. Compare com as Escrituras, tem batismo no Espírito Pai, Filho e Espírito Santo? Não tem. Compare com as Escrituras, tem mulheres pregadoras? Não tem. Compare com as Escrituras, tem mulher vestida mal vestida ou com roupa de homem? Não tem. Então, por que eles creem? Tudo o que Paulo falou, eles foram para as Escrituras. Você precisa ter uma fé segundo a Bíblia. E quero dizer claro, ali está minha nora, meu filho que fazem medicina, ali que tem uma moça que é advogada, tem um rapaz que terminou ali também direito, tem outro que terminou outros cursos na faculdade que estão aqui. Eu quero perguntar para você, no seu curso não se muda todos os anos as matérias? Livro de medicina de hoje é ultrapassado amanhã, porque já vem novas descobertas. Livro de leis, da mesma maneira, pega lá o, como é que chama? Vadeco, é Vadeco? Mas no outro ano já precisa de outro novo, porque é tanta modificação, leis trabalhistas, leis não sei o quê, mudou tudo, mas vai mudando tudo. Mas esta Bíblia aqui é a mesma. Não mudou, nem vai mudar. Esta é a palavra de Deus. Não precisa de se modernizar. Da maneira que Deus salvou o primeiro homem, é como Ele salvará o último. Ele evitou Adão de morrer pelo sangue de um animal que Ele derramou e vestiu no lugar de Adão. Ele salvará o último pecador pelo sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, e o vestirá com a sua justiça. Quando a Bíblia disse que eles foram mais nobres, aqueles que comparam com as Escrituras, de bom grado aceitam. Sabe, é assim mesmo, está aqui na Bíblia. Não entendíamos, mas é assim que a Bíblia diz e acabou. Não vá! O grande problema é esse. Eu encontro gente que entra facilmente em doutrinas. Olha, não importa quem é, quando foi, mas vem assim, ó. Jesus já voltou, já, então me mostra pela Bíblia. Aí outro, não, porque tem, vai haver uma ressurreição, depois outra ressurreição. Me mostra isso aqui pela Bíblia. Porque quando eu posso falar uma coisa, eu mostro. Eu vim no avião e estava aí o, como é que chama? Procurador da República, que ia substituir o Janot aí, estava no avião, sentado lá, virou para trás e falou: pastor, mas a Bíblia fala de espiritismo. Eu falei: a Bíblia não. Disse: mas eu li o livro do fulano de tal, assim, assim, que a igreja praticava atos do espiritismo. Eu disse: o senhor leu num livro? Por exemplo, aí contou
que a mulher de Constantino tinha sido uma prostituta, e Constantino se casou com ela, e depois de muitos anos, as mulheres que a conheceram como prostituta, disse aos generais de Constantino que ele tinha se casado com uma mulher que era uma prostituta. E aquilo chegou lá, no palácio, e aquela mulher de Constantino soube, e mandou matar todas aquelas prostitutas. E depois que mandou matar, ela foi procurar um padre para confessar. Isso é a igreja católica. Aí eles falam que isso é da Bíblia. Que Bíblia tem a ver com o catolicismo? O catolicismo na Bíblia é a grande prostituta de Apocalipse que vai ser destruída, que dela nascerá a besta. É o último reino do império, do reino dos gentios, que será desfeito, Apocalipse 18. O que a Bíblia fala da igreja católica é isso. E se você quiser, o perfil dela está no 17. Uma prostituta vulgar que se deitou e se deita com todos os mercadores da terra. Vem dizer que era a Bíblia. Aí, e a mulher de Constantino foi lá. Esqueci o nome dela agora. Helena era? A Helena é a mãe dele, né? Esqueci o nome. Aí foi lá falar para o padre: seu padre, olha, eu vim aqui confessar. Até tinha uma anedota essa semana. Um camarada chegou para o padre e disse assim: seu padre, eu vim confessar meus pecados. O que foi, meu filho? Eu mandei matar 10 políticos. Ele disse: meu filho, a gente confessa pecado, não é boas obras, não. Parece brincadeira, vocês estão rindo, né? Mas isso é só para... Mas a mulher foi lá e disse: não, eu mandei matar não sei quantas prostitutas aqui. Aí o padre virou para ela e disse: mas você vai se encarnar, se reencarnar. Está vendo? Porque lá já eles criam na reencarnação. Eu falei: o senhor está esquecido que a Bíblia diz que a Igreja Católica é a mãe de todas? A Igreja Católica, meus caros irmãos, é a maior igreja espírita do mundo. Disfarçadamente, ela ensinou os seus filhos, os seus fiéis, a fazer intercessão e comunicar-se com os mortos. Quando uma pessoa pede para Pedro, para Maria, para Cício, para João, é fazer comunhão e invocar a espírito de mortos. Nós só cremos que existe um que possa falar por nós, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que não está morto, está vivo aqui nesta manhã. Vou lhes dizer uma coisa, já passei da minha hora, mas vou dizer uma coisa para nós encerrar. Você não está vendo. Esses seus olhos físicos não lhe permitem ver. Mas ele está aqui ao meu lado, passeando nesse corredor agora. Agora mesmo. Aonde está ele? Tão perto de você que você nem pode ver com seus olhos. Mas ele já passou perto de você hoje. Você não o viu. Este é o Jesus da Bíblia, irmão. Eu não preciso fazer intercessão e pedir para um santo. Aí disse que a mulher foi lá e disse: não, quando você se reencarnar. Aí ele veio falar comigo e eu disse: eu estou querendo mostrar para vocês o que é fazer as pessoas crer na Bíblia. Ele disse, aí ele virou para mim e disse: e a Bíblia também disse. Eu disse: isso não é nada de Bíblia, isso aí é catolicismo. Falei para aquele procurador aqui do estado. Ele disse: mas e Elias? Eu falei: mas o senhor falou uma coisa boa. Compare com as Escrituras. Eu disse: Elias não morreu. Antes de morrer, a unção, a virtude do ministério dele foi transferida para Eliseu. Eliseu morreu, mas a virtude, o Espírito de Deus que estava ungindo Eliseu, este não morreu. Se manifestou em João Batista.
mas não era João Batista numa reencarnação. E eu disse, talvez o senhor não tenha lido, mas a Bíblia fala de 5 manifestações. Quando eu terminei de explicar aquilo, aquele homem no avião umas 3 ou 4 vezes, o procurador da República aqui do estado, disse para mim umas 4 vezes no avião, e quando descia aqui no aeroporto, ele voltou e disse, muito obrigado, nunca ouvi nada tão perfeito como isso. Compare com as Escrituras. O dia que o pastor da Igreja Batista disse que ia mandar me processar, e eu recebi uma carta, e o diretor da televisão mandou dizer, o pastor pediu a fita do seu programa de ontem, porque o senhor falou com outras mulheres. Aí eu disse, não precisa dar a fita não, reprise o programa. Reprise o programa para ele, e eu faço questão que você reprise o programa amanhã. Mandei reprisar o programa, e quando foi sábado, gravei o programa, e dei um estudo completo sobre mulheres pregadoras, aí terminei dizendo, me processe, vamos. Você não quer processar? Eu vou provar para o povo que você não crê em Bíblia, pastor. Vocês não creem em Bíblia. Se vocês acreditassem na Bíblia, vocês obedeceriam à Bíblia. Mas como vocês não creem em Bíblia, então professe a Bíblia, que dá o seu salário, e a sua feira, e a sua alimentação, e trata da sua família, hipócrita. Vamos, processe. As pessoas precisam acreditar no que está escrito. Agora entra em conversa bonita de pastores que vêm com danças, com festas, com não sei o quê, com palavrinhas, com cor. Olha, quer saber de uma coisa? As pessoas só são enroladas doutrinariamente porque não conferem com as Escrituras. Quer ver o comportamento do profeta William Branham? Preste atenção aqui. O anjo veio a ele, abriu-se uma visão, ele viu o Éden, ele viu a Eva, ele viu o Adão, ele viu a serpente, ele viu o ato, ele viu a cena que se desenrolou em visão, e mostrou toda a sua semente, desde o Éden até a destruição. Quando ele saiu da visão, ele disse para o anjo, agora me dê a Bíblia. Agora me mostre pela Bíblia. Não é uma visão, é a palavra. O irmão Branham criticou os testemunhos de Jeová e os mormons, dizendo, eu não duvido que o senhor Smith, que o senhor Russell tenha tido visões. Eu até creio que eles tiveram, mas se elas não estão de acordo com a palavra, são falsas. Me dê a Bíblia. E o anjo disse, então pegue a Bíblia. Aí começou, mostrando do que era o Caim, de onde veio, como é que foi, a mistura da semente, o que a serpente não podia fazer e por que ela trouxe aquela linhagem. Começou a montar a Bíblia e mostrou lá o Paulo dizendo que a Eva não era mais virgem quando Adão recebeu. Aí mostrou que a Bíblia diz que o Caim era filho do maligno, aí mostrou a instrumentalidade que o maligno usou para trazer a semente, e ele juntou as Escrituras. E é uma coisa que eu digo, nunca fique com um versículo isolado da Bíblia. Quando nós falamos em profeta, nós falamos em Malaquias 4, falamos em Apocalipse 10:7, falamos em Mateus 17:11, temos Escrituras para rechear. Quando falamos em batismo, mostramos todo o livro de Atos. Não ficamos com batismo, com uma ordem, com uma palavra isolada que não é batismo, em Mateus 28:19. Compare com as Escrituras. Quando você fala sobre 7 eras da igreja, você vai ao Velho Testamento, vê o cordeiro, vê a novilha, vê as 7 vezes que eram ministrado o sangue. Você tem Escritura, vê os 7 olhos que nascem, os 7 chifres, você tem toda a Escritura montada para apontar as eras, vê as 7 estrelas. Então, quando você fala em vinda do Senhor, você não pode falar em 4, 5, 6, pode falar até em 1000 vindas. Porque o Senhor veio aqui hoje, virá aqui amanhã, virá. Mas quando se fala em vinda do Senhor, está falando
em manifestação distinta, como o profeta disse, Jesus vem 3 vezes, a primeira para morrer, a segunda para te levar, e a terceira com você para estabelecer o milênio. Fora disso é mentira, é engano, é usar mal as Escrituras. Você entende o que eu estou dizendo? Mas existem pessoas que são alimentadas e vão por ideias. Então, os de Bereia eram mais nobres, porque não aceitavam nada sem primeiro conferir com as Escrituras se isto é assim. E se você confere com as Escrituras que isto é assim, vou lhe dar um conselho e termino aqui. Vamos ficar em pé. E termino aqui. Seja sábio. A palavra de Deus é a verdade. E todo homem uma mentira. Se entregue, se renda e diga, é melhor obedecer. E crie no coração um sentimento de gratidão. Não é de revolta não, porque eu conheço gente que fica revoltado. Eu tinha um irmão, eu vou terminar. Tinha um irmão que eu fui visitá-lo, não sou de visitar a casa das pessoas. Eu não sou de ir na casa das pessoas. Eu não tenho tempo. Para ser verdadeiro, eu não tenho tempo nem para minha família. Sábado passado, foi aniversário do 10º neto que eu tenho. 10 netos, e a mais nova estava fazendo 1 ano. E há 4 meses atrás, a minha filha disse, marquei o aniversário para o dia 17 de dezembro, e eu me esqueci. E ela me mandou no WhatsApp e tudo, e eu esqueci. E marquei a viagem para Brasília. E ela chegou no meio da semana em casa e disse, mas estou sabendo que o senhor vai a Brasília? Eu falei, eu marquei, me esqueci do aniversário da garota. Ela disse, mas pai, faz 4 meses que eu falei para o senhor. E eu entendo perfeitamente, ela não tem mãe. Eu sou pai e mãe dela. E eu sei que a minha ausência ia deixar um buraco. E eu entendo isso. A minha outra filha mora no sertão, fazia 4 meses que não vinha, chegou na sexta-feira, foi lá em casa, eu almocei com eles e logo tive que ir para Recife. Um beijinho nos meninos e uma coisinha, 1 minuto ali com eles e tive que sair. No outro dia nem os vi. Quando foi no sábado, o meu voo era 11 horas, eu me aprontei, desci. Quando eu chego na sala, está a minha filha, a Rebeca. E eu estou pronto para viajar. Eu disse, onde é que o senhor vai? Eu disse, eu vou a Brasília. Ela disse, mas o senhor vai deixar? Eu te pedi tanto e as lágrimas começaram a descer. E eu vou fazer o quê? Eu tenho 2 coisas a fazer. Eu disse, eu entendo, minha filha, mas eu tenho um compromisso. Mas eu pedi para o senhor marcar para domingo, eu disse, já tinha marcado. Eu não tenho tempo, nem para estar com a minha família. Foi isso que fez a Tati dizer outro dia, tem nada não, pai, nós vamos ter eternidade para estar juntos. Não tenho tempo para estar com conversa, não tenho tempo para estar com essas coisas, visitar, mas fui visitar um irmão uma vez, outra vez fui na casa dele, chega na casa dele, estava na casa de um outro irmão. Um irmão era taxista, ele morava perto. Aí ele pegava a esposa dele, quando o irmão ia para o trabalho, ia para lá tomar café à tarde com a esposa do irmão. Eu olhei aquilo e disse, esse quadro não está certo. Por que este irmão vem na casa do outro irmão, quando o marido, o dono da casa não está, só está a mulher? Mas ele está vindo com a esposa dele. E eu quero saber que ele está indo com a esposa dele. Todo dia na casa do irmão. Chamei aquele irmão e disse, você está fazendo uma coisa errada. O irmão não está em casa e todas as tardes você vai tomar café lá na casa daquele irmão. Mas eu estou levando minha esposa. Eu disse, mas isso não impede de ter um adultério. Ou impede? E aquele irmão ficou irado comigo. E disse, tá bom, eu vou dar o cangote para o pastor, mas eu vou pegar ele. Vou pegá-lo.
Passou alguns dias, ele voltou e disse: o senhor me livrou de um adultério, eu estava quase caindo com aquela irmã. Então, não baixe a sua cabeça apenas dizer assim: eu vou ceder isso aqui, mas olhe o seu coração. A palavra é a verdade sempre. Nenhum homem, nenhuma pessoa será feliz e bem-aventurado fora da palavra. Você vai sofrer aqui e sofrerá uma decepção lá no juízo. Curvemos nossas cabeças. Sejamos humildes e entenda que Deus escolheu você. Sua vida pertence a Ele. Ele tem um tempo determinado, um programa feito. Você não precisa temer nada. Dificuldades virão no seu caminho. Serão oportunidades que Deus terá de mostrar que está com você. Os sinais e as maravilhas haverão de se multiplicar na sua casa. As portas das cadeias que pensaram que estavam prendendo você, o terremoto vai arrebentá-las. Deus vai liberar o poder sobrenatural de Jesus, que tirou Pedro da cadeia, que tirou Paulo da cadeia, que tirou Paulo do fundo do mar. Deus vai liberar seu poder e ajudar você. Às vezes, você dirá que não tem mais chance, porque o navio quebrou. Mas Ele mandará pelo menos uma tábuazinha para você se agarrar. Não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada. Se você tiver coragem, diga: porque o Senhor está comigo. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, Senhor. Eu não sei se eu tenho ou não pessoas visitantes aqui. Mas se eu tenho visitantes, eu não costumo fazer apelo, chorados. Costumo abrir oportunidades. Costumo dizer: se alguém está aqui e reconhece que precisa ser salvo, precisa ser batizado e quer viver para Jesus, eu te chamo aqui na frente do altar para fazer uma oração por você. Vou repetir: se alguém não é batizado em nome do Senhor Jesus e reconhece que precisa da salvação e que quer o nome de Jesus na sua vida e quer começar uma vida nova com Deus, e comparando com as Escrituras, sabe que a Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia Congregacional ou Católica não batizou ninguém, que você precisa ser batizado. Eu não sei se eu tenho alguém visitando aqui, mas se eu tenho, e você quer sair desta farsa de Jesus nascer 25 de dezembro, deixa Ele nascer na sua vida hoje. Abra aí a estrebaria do seu coração. Se tem alguém que não é batizado e quiser vir aqui à frente, eu não vou demorar. Eu quero que você saia do seu assento e, por favor, venha aqui à frente. Nós queremos orar por você. Aqui tem um senhor vindo. Tem mais uma senhora vindo ali também.
Se há mais alguém que ainda não é batizado, quer saber de uma coisa? Não deixa o ano terminar, não. Vamos acertar aqui hoje, nesta manhã. Tem mais alguém que quer vir à frente? Eu não vou insistir com apelo. Oro que a mão do Senhor conduza a vida deste irmão. Em tudo. Em tudo. Sê com ele cada momento da vida dele. O passado seja anulado. E que haja uma circuncisão neste coração. Que o desejo de pecar e das coisas do mundo seja tirada da vida dele. No nome de Jesus Cristo. Peço a mesma bênção para esta senhora. Que o Senhor cancele o passado dela e dê a ela uma chance de ser salva e de viver feliz por toda a eternidade. Dirija-a em tudo no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe o senhor. Deus te abençoe. Venham ser batizados e vamos servir a Deus. Tem tantos aniversariantes. Fabiana agradece pelo mais um ano de vida da sua filha Maria Eduarda e da irmã Michele. Irmão Alan Melo agradece por mais um ano de vida. Quem é irmão Alan Melo? Quem é? Alan Melo, quem? Aqui não? Melo. Os irmãos que cantam louvores aqui do grupo de louvores estão agradecendo pelo aniversário da irmã Rosângela, Michele e da Rose, completados ontem. Deus abençoe a estas irmãs. A irmã Ivone agradece por tudo que Deus tem feito na sua vida. Irmão Romualdo agradece por uma causa ganha na justiça. A irmã Sueli Fonseca pede oração em favor de uma família. Irmãos da internet, o Senhor vos abençoe. Deus conceda que a sua vida, um grande terremoto, que abram as portas, que arrebente os poderes de Satanás, e que através do teu testemunho almas sejam salvas e alcançadas para o reino de Deus. Pai, eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti. Sei que a Tua palavra é a verdade. E aqui diante do Senhor, digo diante dos Teus anjos e desta igreja, me ajude a ser um exemplo entre os exemplos, um ministro entre os ministros, um irmão a cada irmão, um companheiro nesta jornada, Pai, no nome de Jesus. Abençoe a cada lar e a cada família. E nesta semana que nós estamos iniciando aqui, lembrando da Tua ressurreição, pedimos pelo curso da semana, e nos ajude a vir, a estar aqui na ceia, na passagem de ano, para louvarmos o Teu nome, Senhor. Abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Leva-nos em paz. Assim oramos e pedimos. Amém, Senhor. Amém. Apenas Deus te abençoe. Deus te dê uma semana de paz. Amém? Então, shalom a todos vocês. Irmão Léo. Terça-feira, culto de oração. Quinta-feira, culto normal. E sábado, o culto começa às 10 da noite.
Louvado seja Deus. Às 6 horas estaremos aqui. Haverá culto às 6 horas da noite. Louvado seja Deus. Tem um si maior, mano? Aleluia. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer, Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Retorno. Meu Senhor estende a sua mão. Aleluia. Uma vez, outra vez, vá em frente e tente um pouco mais. Eu sei que hoje aqui angústias teve fim, gozarás perfeita paz.